Com alegria, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Antes que eu leia o texto sagrado e então com alegria venha compartilhar a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta noite, eu quero que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs e todos os jovens saibam de minha alegria, também de minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele, por sua graça, me concede de pela primeira vez poder estar entre vocês, o que para mim se constitui de uma grande alegria. Quero também, com muita sinceridade, mesmo na ausência, honrar a Deus pela vida do líder, pela vida do pastor desta igreja, pastor José Carlos de Lima, a quem eu respeito, admiro, ele que é, sem dúvida, uma das principais lideranças da nossa igreja neste país, e estamos felizes, porque o Senhor o tem preservado com vida e com saúde, de maneira que eu quero saudá-lo, desejando que Deus siga o abençoando junto de sua família e continue confirmando o trabalho de suas mãos. Da mesma forma, honrar a Deus pela vida do pastor Álvaro Cavalcante, vice-presidente desta igreja. Obrigado pela forma tão especial com que nos tem recebido nesta noite, e eu quero também rogar ao Senhor que siga o abençoando com toda sorte de bênção. Também agradecer a Deus pela vida do pastor Agábio, que é o coordenador dos jovens. Evidentemente que um trabalho como este não é realizado só por uma pessoa, mas na sua pessoa eu quero parabenizar a todos que, direta ou indiretamente, têm contribuído para o avanço do trabalho espiritual nesse estado entre os jovens. Obrigado também ao evangelista Rosálio, que tem nos assistido desde o momento que aqui chegamos. Que Deus o abençoe. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu pedi ao pastor Álvaro, ele generosamente me autorizou, mas eu não vou tomar tempo com isso para falar a respeito dos livros que eu trouxe, que estarão ali à disposição de todos vocês após o culto. Há uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite de sábado, e eu quero pelo menos tentar seguir a direção que o Senhor tem me dado para esta oportunidade. Para isto, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para que possa abri-la, ou venha abri-la. Muito obrigado. No Evangelho escrito por Mateus. Mateus, que na sequência dos 4 evangelhos, que abre o que nós conhecemos como o Novo Testamento, é o primeiro desta série. Logo, é também o evangelho que abre o Novo Testamento. Quando você encontrar o evangelho escrito por Mateus, localize aí, por favor, o capítulo de número 16. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você ainda tem motivos para dizer aleluia? Que bom. Mateus, capítulo de número 16. Quando você encontrar este capítulo deste evangelho, identifique aí, por favor, o versículo de número 13, porque nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura
no verso de número 18. Os que encontraram Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 18, por favor se manifestem dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero e devo começar reconhecendo pelo menos duas verdades a respeito do que nós temos lido nesta noite. Em primeiro lugar, eu reconheço que a leitura que nós fizemos trata-se de um texto que nos é extremamente conhecido. É pouco provável que haja alguém aqui que de alguma forma, por menor que seja o seu contato com a Bíblia Sagrada, não tenha tido em algum momento da sua trajetória cristã algum contato com o texto que nós temos lido, em que Jesus está perguntando aos discípulos o que estão falando a seu respeito, e também a promessa que ele faz sobre o que Pedro declara que ele é. De maneira que, de alguma forma, nós estamos familiarizados com esse texto. Em segundo lugar, esse texto não é só um texto conhecido, ele é também um texto amado por todos nós. Afinal de contas, nesse texto contém uma das maiores, uma das principais e uma das mais belas promessas que Jesus fez à igreja. Então, por um lado, é um texto conhecido. Por outro lado, é um texto amado por todos nós. Porém, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero com vocês. Se queremos pelo menos tentar entender esse texto corretamente, e ao entendê-lo desta forma, com a ajuda de Deus, buscar extrair algumas lições espirituais
práticas e atuais, é preciso trilhar pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo nesta direção não é olhar apenas para o texto que nós lemos. Esta é uma tendência que nós temos, de ler o texto e olhar apenas para o texto lido. É preciso um cuidado especial em não olhar apenas para o que foi lido. Ou seja, é preciso olhar para além do texto. Quando eu estou propondo de olharmos para além do texto, eu não estou me referindo apenas a ler o contexto, ou seja, o capítulo como um todo. O que eu estou propondo aqui é que precisamos olhar também para o Evangelho como um todo. E aqui eu prometo ser breve, mas é preciso dizer: quando Mateus escreve este Evangelho, assim como todos os demais livros da Bíblia, ele escreve debaixo da inspiração do Espírito Santo. Agora observe uma coisa, e é bom que você dobre a sua atenção, para você não me interpretar mal. Às vezes achamos, ou alguém pode achar, melhor dizendo, que estar debaixo da inspiração do Espírito Santo é como se fosse alguém fora de si. Não. Quando Mateus escreve este Evangelho, ele está sob o domínio do Espírito, mas isso não quer dizer que ele estivesse em transe, fora de si, até porque o Espírito Santo não rouba a razão de ninguém. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo à igreja que estava em Roma, adverte àquela igreja e a nós hoje a prestarmos um culto não emocional, não sentimental, mas um culto racional. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele adverte a igreja de Cristo de que nós devemos estar prontos para respondermos com mansidão. Não é a emoção, mas é a razão da nossa esperança. O problema, e não se preocupe que nós vamos chegar lá, o problema é que nós temos a tendência de acharmos que a emoção é mais espiritual do que a razão. E não é. Porque quem é que deu ao homem a capacidade de se emocionar? Deus. E quem é que deu ao homem a capacidade de raciocinar? Deus. Então preste atenção nisso aqui. Então, se a fonte é a mesma, o valor do que é dado é o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Mateus está escrevendo este Evangelho, ele está debaixo da ação do Espírito, mas ele tem clareza do que é para ser feito. Então, por exemplo, primeiro, ele sabe para quem ele está escrevendo este Evangelho. Mateus, quando escreve este Evangelho, ele escreve para os judeus. É por isso que você não vai encontrar neste Evangelho a expressão reino de Deus, mas você vai encontrar a expressão reino dos céus. Aí alguém diz assim: reino de Deus é uma coisa e reino dos céus é outra. Não, tratam-se da mesma coisa. É que como Mateus está escrevendo para os judeus, e judeus evitam usar o nome Deus em respeito, e Mateus quer ser lido por esse público, ele então respeita a crença desse público, para não ter barreiras
na sua leitura. Então Mateus escreve este evangelho pensando nos judeus. Mas não é só sobre isto, jovens, que Mateus tem clareza. Ele também tem clareza sobre o que ele deve escrever. Qual é o tema central deste evangelho? O tema central deste evangelho não é outro senão o fato de exaltar que Jesus é o Rei dos judeus e que em Cristo se cumprem todas as profecias e promessas feitas no Antigo Testamento. Então, se você ler com atenção este evangelho, você perceberá nas suas páginas sagradas de que Mateus está exaltando o fato de que em Cristo o Pai cumpre todas as profecias proferidas no Antigo Testamento. Mas não só isso, para avançarmos um pouco mais, o evangelho escrito por Mateus é o evangelho que mais trata a respeito da vida prática da igreja, como a igreja deve se comportar. Rapidamente aqui, por exemplo, é em Mateus que nós temos com detalhes a respeito de como devemos nos comportar quando vemos um irmão nosso cometendo algum pecado. O que é que Jesus ensina? O problema é que quase sempre não cumprimos o que Jesus nos orienta. Dizemos ser discípulos dele, mas não seguimos as suas orientações nas coisas mais básicas. Ele disse: se você, como meu discípulo, ver um irmão seu cometendo um pecado, não sai espalhando por aí não. Você não é tão corajoso, você não é amante da verdade. Vá até este irmão, adverte-o, tá? E se depois de um tempo eu pegá-lo fazendo a mesma coisa, aí eu já posso divulgar? Não, chama uma testemunha, vá de novo nele, adverte, tá? E se eu encontrá-lo a terceira vez, agora eu tenho que ir para as redes sociais? Não, agora você leva para quem tem autoridade para resolver, o pastor da igreja. Então percebam que Mateus, vamos adiantando aqui, percebam que quem me ouve aqui diga amém. Mateus, ele trata sobre a vida prática da igreja. Não é à toa, jovens, não é à toa, irmãos, que é neste evangelho que nós encontramos com riqueza de detalhes o momento em que Jesus, ele vai proferir a palavra igreja. Diga bem forte, pastor, uma vez só, por favor, diga igreja. Ele vai proferir a palavra igreja pela primeira vez. Aliás, esta é a primeira vez que a palavra igreja aparece desta forma na Bíblia Sagrada. E quem é que usa esta palavra pela primeira vez? Ora, quem usa ela pela primeira vez é aquele que tem o direito de falar sobre ela pela primeira vez, que é o dono dela, isto é, Jesus Cristo. Porque ele disse: edificarei a minha igreja. Então, se é dele, quem tem o direito de falar sobre ela pela primeira vez é ele. E Mateus, como tem este cuidado, preste atenção nisso, como tem este cuidado de tratar sobre a vida prática da igreja, é ele que, com riqueza de detalhes, vai nos contar como se deu o momento em que Jesus trata sobre a igreja pela primeira vez. E observem, ele começa registrando o lugar escolhido por Jesus, primeiro, para conversar com seus discípulos; segundo, para prometer que edificaria a igreja;
sobre a pedra que Pedro declarou que ele é, e de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Não é qualquer momento, não é qualquer promessa, não é qualquer fato. Este é um momento extraordinário, preste atenção nisto. Este é um momento extraordinário, é um momento especial da história. E agora, qual é o lugar que Jesus escolhe para falar sobre isso? Não é Jerusalém, não é a capital, não é a sede da religião judaica, não. Mateus diz, aliás, ele não diz que é Cesareia de Filipe, ele diz que é partes de Cesareia de Filipe. A você que está atento, porque Jesus escolhe partes de Cesareia de Filipe. Bom, para descobrir isso, nós temos que entender um pouco, rapidamente eu prometo, do que se trata Cesareia de Filipe. Dentre outras características, Cesareia de Filipe era uma região majoritariamente habitada por gentios, isto é, não judeus, uma vez que são gentios. Na visão dos judeus, repito, dos judeus, e não da Bíblia, e nem de Deus, na visão dos judeus, gentios são todos aqueles que estão fora do plano redentivo de Deus. Ou seja, Cesareia de Filipe, preste atenção nisso, era considerada uma região amaldiçoada pelos judeus. Mais do que isso e mais importante, os fariseus, os líderes religiosos de Israel, não frequentavam Cesareia de Filipe. Jesus vai tratar sobre a igreja pela primeira vez, e ele escolhe um lugar em que ele sabe que fariseu não vai. Por que ele escolhe este lugar? É claro, Jesus sempre soube que sempre quando se encontrava com fariseus, havia embate, havia debate, havia desgaste, havia dissensão. Mas agora, Jesus quer um ambiente de tranquilidade. Para você que está atento aqui, diga bem forte, para ser uma vez só, por favor. Diga assim: um ambiente de paz. Exatamente isto. Jesus procura um ambiente de paz para falar sobre a igreja pela primeira vez. É claro, sem palavras, Jesus está emitindo uma mensagem. Qual é esta mensagem? De que ele projetou para a sua igreja que ela seja um ambiente de paz. Jesus está dizendo isso com essa atitude: a minha igreja não pode ser um ambiente de guerra, de embate, de dissensão, de competição, de divisão. Não, a minha igreja deve ser marcada por um ambiente de paz. E não só isto, ela deve promover a paz. Onde está um jovem que está entendendo isso? Levante uma de suas mãos e diga bem forte: a igreja. Não, isso não é forte. Diga mais forte, diga: a igreja não é lugar de guerra, nem de divisão, nem de competição. Diga: a igreja é lugar de paz. A igreja deve promover a paz. Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus.
Mas seguindo as informações de Mateus, Jesus começa então a conversa. Se o estimado e respeitado pastor José Carlos de Lima estiver nos assistindo, ele sabe do que eu vou dizer aqui, melhor do que principalmente eu, e melhor do que todos nós aqui. Aqui o que está acontecendo é uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária. Jesus tira os seus discípulos da rotina, do dia a dia. Vamos mudar a agenda. Aí vão para Cesareia de Filipe. Qual é a pauta da reunião? Duas. Primeira pauta. Vamos lá. Quem dizem os homens ser o Filho do homem? Para você que está atento, observem os detalhes da pergunta. Quem? Não é o que, é quem. Dizem os homens ser, não é fazer. Então vamos de novo, sem pressa, que a igreja que prioriza a palavra, a gente tem essa vantagem. Não é o que os homens dizem, não, é quem. O que é uma coisa, quem é outra. Quem dizem os homens não é fazer, mas é quem dizem os homens ser o Filho do homem. Aí você encontra aí um grupo de crentes, aos que estão atentos aqui, é claro, que diz assim: eu não estou preocupado com o que falam de mim. Não, eu ouvi esses dias alguém falando um negócio, aí a pessoa diz assim: eu não estou nem aí para o que falam de mim. Tem gente que é tão íntima de Deus que ainda fala assim, porque o meu negócio é eu e Deus. Peraí, vamos voltar aqui. Olhem para cá. A pessoa se julga tão íntima de Deus que ela diz: eu não estou nem aí para o que falam de mim. Meu negócio é eu e Deus. Então você está melhor do que Jesus, porque Jesus marcou uma reunião só para saber o que os outros estavam falando dele. E vou dizer mais, se puder só me dar um pouquinho de retorno, eu não falo mais sobre isso. E vou dizer mais, esse negócio de crente que diz: não estou nem aí para o que falam de mim, possivelmente é porque tem alguma coisa para esconder. Porque Paulo dizia assim: vocês podem ler minha vida, porque a minha vida é uma carta aberta. Eu sei que é ruim, mas é o que tem para hoje à noite. Quem os homens dizem, obrigado, dizem ser. Tá. Aí lá vem a resposta. Tem que atentar. A pergunta é: quem dizem os homens ser? Diga assim: quem ser? Olha a resposta. Senhor, esses dias aí eu passei num lugar e eu ouvi alguém dizer que para eles tu és João Batista. Nada mal.
João Batista pode ser considerado o profeta da palavra. Tá, e que mais? Ah, Senhor, esses dias aí eu ouvi alguém conversando e dizendo que tu és Elias. É nada mal, o representante dos profetas. E Elias pode ser considerado o profeta dos sinais. Mais alguém? Ah, é verdade, Senhor, já ia me esquecendo. Esses dias aí eu ouvi alguém dizer que tu és Jeremias, o profeta das previsões. Então vai lá, João Batista da palavra, Elias dos sinais, Jeremias das previsões. Olha o resumo da ópera. Ou um dos profetas. Vamos voltar na pergunta. Jesus pergunta: quem não é o quê? Profeta não é quem, profeta é o quê? Quem dizem os homens ser, não é fazer. A resposta é: para eles tu és um profeta, que fala, que faz sinais e que dá previsões. Olha só, falar é ser ou fazer? Vamos lá. Vai lá, de novo. Falar é ser ou fazer? Obrigado. Tá. Operar milagres é fazer ou ser? E dar previsões? Fazer. Por isso que termina dizendo: ou um dos profetas. Porque vamos lá, como é que você identifica um profeta? É pelo que ele é ou pelo que ele faz? É pelo que ele faz. Então vamos voltar na pergunta. A pergunta é: quem os homens dizem ser? A pergunta não é o que os homens esperam que eu faça. A pergunta é na dimensão do ser. A resposta está na dimensão do fazer. Vamos pensar um pouco mais, nós vamos chegar lá. Agora, é claro que não é tarefa fácil esse negócio de responder quem é. O que é mais fácil responder? O que você faz ou quem você é? Pense numa conversa com alguém que você ainda não conhece direito, está conhecendo naquele momento. Geralmente a primeira pergunta qual é? Qual é o seu nome? Aí você quer conversar um pouquinho mais, geralmente qual é a segunda pergunta? O que é que você faz? Que na verdade você está perguntando o quê? Você trabalha com o quê? Aí se você depois perguntar, e quem é você? É capaz da pessoa dizer: eu já te falei meu nome. Não, quem é você é uma coisa e qual é o seu nome é outra. Vamos pensar um pouquinho mais aqui. Imagine que eu te dê um papel e uma caneta, fique em paz, higienizada, porque agora tem que falar também que é higienizada. Imagina que eu te der passe aqui um papel com uma caneta mergulhada no álcool em gel, tá? Bem mergulhada mesmo. Ficou ali 24 horas, fica em paz. Aí eu te digo assim, ó, por favor, diga quem você é em no mínimo 20 linhas. Meu irmão, ia ser uma enrolação, pastoral. A pessoa começaria assim: eu, vírgula, fulano de tal, sobrenome tal, vírgula, CPF tal, vírgula, RG tal, domiciliado à rua tal, endereço tal, filho de não sei quem, trabalho, só para enrolar. Por quê? Olhe para cá, olhe para cá, porque não é tarefa fácil você dizer quem é você. Mas é isso que Jesus está perguntando: quem sou eu para os de fora? Para eles tu és um profeta. Aí Jesus olha, e na verdade, com muito respeito, pastoral, me dirijo ao senhor, na verdade Jesus releva, tipo assim, são os de fora, é a visão deles a meu respeito, uma visão limitada.
Mas tudo bem. Segunda pauta da reunião extraordinária. Isso é o que eles falam lá. Agora, e vocês? Isso, vocês que andam comigo, comem comigo. Isso aí. Vocês que cantam para mim. Isso. Vocês que frequentam culto. Vocês que inclusive pregam no meu nome. Quem sou eu para vocês? Não, dá para imaginar a cena. O texto não diz, mas eu imagino Tiago cutucando o seu irmão João e dizendo: vai, você não é o chegado dele? Não é você que reclina a cabeça no peito dele e que há de ser chamado de um discípulo amado? Vai lá, diga quem ele é. Eu imagino João olhando: fica quieta, sei não, vou arriscar não. De repente levanta Pedro: não perca isso aqui. De repente levanta Pedro, que ainda não era Pedro, era só Simão Barjonas. Levanta e diz: eu sei quem tu és. Sabe? Sei. Então vai lá, me diga quem eu sou. O Senhor. Tu és o Cristo, vírgula, agora é que vem mesmo, o Filho do Deus vivo. É bonito, né? Eu preciso adiantar aqui. É bonito, Quando ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus reage na hora. E aí Jesus já diz assim: e você é um bem-aventurado, porque já que você descobriu quem eu sou, eu vou te dizer quem você vai ser a partir de hoje. Agora, por que Jesus reage dessa forma? O que é que de tão especial Pedro declara? Pedro faz uma declaração dividida em duas partes. Primeira: tu és o Cristo. Segunda parte: o Filho do Deus vivo. É interessante porque Marcos, quando conta essa história, ele só conta Pedro declarando a primeira parte: tu és o Cristo. Por quê? Pelo propósito do Evangelho de Marcos. Essa é uma outra questão. Mas Mateus conta a declaração toda: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, jovens. Se Pedro ficasse só na parte tu és o Cristo, não seria suficiente. E eu vou te dizer por quê. O que significa Cristo? Claro que vocês sabem, é só a título de lembrança. Cristo significa o ungido. Então diga assim: o ungido. Quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o ungido. Agora vamos lá. Para que serve a unção? Eu vou ter que tocar nesse ponto aqui, tá? Por exemplo, alguém canta e a pessoa diz assim: fulano de tal canta na unção, hein? É mesmo? Como é que você sabe? Não, porque toda vez que ele canta, toda vez que ele canta eu sinto. E o que você acha do fulano? Não, aquele lá não canta na unção, não. Não, por quê? Não, porque quando ele canta eu não sinto nada. Então você está me dizendo que quem define se a pessoa é ungida ou não é o seu sentimento? É isso que você está me dizendo? Então você agora é a referência de quem é ungido ou não. Quer saber quem é ungido? E aí, sentiu? Senti, é ungido. Não sentiu? Não é ungido. Não.
pregador é o que mais sofre. Não, fulano de tal prega na unção, hein? Como é que você sabe? Viu a velocidade que ele prega? E o fulano, não, aquele lá não é ungido não. Devagar demais. Ah, então agora você está me dizendo que quanto mais ungido, mais rápido. Quanto menos ungido, mais devagar. Eu vou dizer mais aqui. Por que a gente só glorifica quando alguém canta bem? Quando atinge o agudo, aleluia! Quando é desafinado, Senhor, tem misericórdia. O que a gente está cultuando? É a Deus ou ao talento? Nós viemos aqui para cultuar a Deus. Para que serve a unção? Olhe para o Antigo Testamento. Quem recebia a unção? Todo mundo? Não. Não. Só recebia unção rei, sacerdote, profeta, ou seja, só recebia unção quem tinha alguma coisa para fazer. Desocupado não recebe unção, não. Não. Eu fui no culto, fui lá, estava triste, aí eu recebi uma unção tremenda. Como é que você sabe que você recebeu uma unção tremenda? Não, porque eu estava desanimado, fiquei animado. Não, você ficou animado, mas isso não quer dizer que seja unção. Porque a unção só vem na vida de quem decide fazer alguma coisa para Deus. Quem quer unção aqui? Tem gente que já até desistiu, vou perguntar de novo. Quem quer unção aqui? Então procure alguma coisa para fazer pelo reino de Deus. Então a unção é a capacitação para fazer algo para Deus. Então preste atenção nisso. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, é bonito isso, e é verdade. Mas sabe o que ele está dizendo? Tu és o único capaz de fazer com perfeição aquilo que o Pai determinou para o Senhor fazer. Isso é bonito, e é verdade. Mas ainda está no campo do fazer. Se ele parasse aqui, a sua resposta seria semelhante aos de fora. Mas ele olha para Jesus e diz, mas o Senhor não é só alguém capaz de fazer as coisas com perfeição. Tu és mais do que isso. Além de ser o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pronto. Quando ele olha para Jesus e diz, tu és o Filho do Deus vivo. Ah, meu irmão, eu não tenho dúvida. Os olhos de Jesus brilharam. Porque o que é que Pedro está dizendo? Quando ele afirma, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe o que ele está afirmando? Ele está afirmando o que o próprio Jesus falou de si mesmo em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho o quê? Só mais uma vez, diga bem forte, para que essa vizinhança saiba que está tendo congresso de jovens pentecostais. Diga, filho. Não, mais forte, diga, filho unigênito. Agora deixa eu ser bem direto aqui. Unigênito não quer dizer único. Unigênito é a junção de duas palavras. Uni, de único, e gênito, de Gênesis.
princípio, origem, natureza, procedência, fonte. Quando Jesus é apresentado como o unigênito Filho de Deus, o texto quer dizer, Ele é o único que vem de Deus, que procede de Deus, que tem a natureza de Deus, que tem a essência de Deus. Ele é o próprio Deus. Ainda tem crente que se alegra com essas coisas. Quem se alegra em saber que você está servindo aquele que é o próprio Deus. Oh, glória a Deus. Lembra quando Filipe chega em Jesus e diz: mostra-nos o Pai. Por favor, mostra-nos o Pai. Meu irmão, Jesus ficou chateado, porque de imediato Jesus disse assim: o que é? Vocês estão comigo há tanto tempo, e a esta altura vocês me pedem para que eu lhes mostre o Pai. Vocês não entenderam que quem vê a mim vê o Pai? É nesse contexto que Tomé já tinha falado. Então mostra-nos o caminho. Não entenderam nada mesmo. Ô Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha agora, aí Jesus diz assim, ó, ele não diz ninguém vai, porque se ele dissesse ninguém vai, ele estaria falando de outro ser. Mas ele diz o que? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo? Porque quem chegou em mim já chegou no Pai, porque eu e o Pai somos um só. Um só. O requele baixere me releva. O remiquele mauinjere mahaiuilevas. Quem deseja adorar a esse Jesus, levante a sua mão e dê um brado de glória. Eu vou dizer isso aqui. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu vou profetizar a palavra. Quando Pedro declara: tu és o Filho do Deus vivo, na mesma hora Jesus reage e diz: e você é um bem-aventurado. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Ou seja, já que você descobriu quem eu sou, eu vou mudar o seu nome hoje, porque não há quem descubra quem Jesus é para continuar sendo a mesma pessoa. E sempre quando alguém declara quem ele é de coração, ele reage positivamente em seu favor. Foi assim com Pedro, foi assim com Marta. Jesus entra em Betânia, Lázaro está morto há 4 dias. Jesus vai conversando com Marta. Daqui a pouco Jesus pergunta: você não crê? Ela disse: eu creio. Aliás, eu creio mais. Eu creio igual Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quando ela declara isso, Jesus olha para ela e diz: cadê Maria? E outra coisa, onde é que vocês colocaram o morto? Como quem diz: porque você declarou quem eu sou, eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer aqui hoje por você. Se hoje você declarar quem Jesus é, ele reage em teu favor agora. Eu vou adiantar aqui. Fechei a Bíblia.
mas pelo menos isso aqui eu tenho que falar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, aí Jesus olha e de imediato: já que você falou quem eu sou, deixa eu te dizer quem você vai ser. Espera aí Jesus assim: e você? Agora, senhores obreiros, com todo respeito, dá para imaginar Pedro, com a personalidade que ele tinha, ouvindo esse elogio de Jesus? Tu és o... Ninguém conseguiu dizer quem Jesus era, mas ele conseguiu. Já é uma coisa a se considerar. Aí Jesus diz: e você é um bem-aventurado. Ou seja, você é mais do que feliz. Em outras palavras, e você é diferenciado. Dá para imaginar Pedro ouvindo isso? Ô, meu irmão, conhecendo a trajetória de Pedro, eu tenho quase certeza, não posso afirmar, mas que ele deu uma olhadinha de canto de olho assim, como quem diz: posso fazer nada. O que eu posso fazer se vocês não descobriram o que eu descobri? Paciência. Porque tem gente que morre afogado num pingo d'água. Eu vou falar isso aqui. Eu vou falar. Aqui, ó. Oh, meu Deus, é demais. Ele morre afogado num pingo d'água. Vai ser consagrado a diácono. Diácono. Está só começando. Fala fino que é uma maravilha. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Dia da consagração. Ajoelha para ser consagrado falando fino. Obrigado, Jesus. Jesus. Fino. Quando levanta da consagração, aleluia. Aleluia. Não. Aí vai dormir com a esposa. No outro dia acorda. A esposa toda feliz porque agora está casada com um diácono. Mal sabe ela que esse é o problema da vida dela. Que daí ela acorda feliz da vida e diz para o marido assim: bom dia, meu amor. Ele: amor não, diácono fulano de tal. É por isso que Deus não dá asa para algumas ovelhinhas por aí. Vou terminar. Já vou terminar. Tu és um bem-aventurado. Vou terminar. Vírgula. E antes que você se envaideça, Pedro, eu vou te dizer porque você é bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado porque eu fui o escolhido para receber a revelação. Não. Eu sou bem-aventurado porque eu descobri o que os outros não descobriram. Não. Então por que eu sou bem-aventurado? Jesus responde: porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Deixa eu tentar explicar aqui, e eu prometo que eu termino. Deixa eu tentar explicar isso aqui. O que Jesus está dizendo é: Pedro, você não é bem-aventurado porque você recebeu a revelação. Não. Você não é bem-aventurado porque você viu o que os outros não viram. Não. Você não é bem-aventurado porque você descobriu o que os outros não conhecem. Não. Você é bem-aventurado porque o meu Pai quis revelar para você. Então, na verdade, você não é bem-aventurado por sua causa. Você se tornou bem-aventurado por causa do meu Pai. Não tem nada a ver com você. Não é porque você descobriu, mas foi porque o meu Pai decidiu revelar para você.
Paulo explicou isso em Efésios 2. Paulo grita para a igreja em Éfeso: vocês são salvos. Amém. Porque somos bons? Não. Porque vocês não são salvos pelas obras? Não, não. Então nós somos salvos pelo quê? Pela graça. E para acessar a graça, mediante a fé. Ah, mas a fé é minha. Não, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então olha só, a salvação, grita bem forte assim, ó: a salvação é pela graça. A graça é acessada pela fé, e a fé não é minha, vem de Deus. Então diga assim: a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus, a fé vem de Deus. Tudo vem de Deus. E o que resta para mim? Ajoelhar, baixar a cabeça, abrir as mãos, receber e agradecer. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Com a permissão do pastor Álvaro, do pastor Agabe, esteja em pé, adorando ao Senhor nesta noite. Você é um bem-aventurado. Quem ainda me ouve aqui, diga amém. Deixa eu te dizer mais isso. E você é um bem-aventurado, porque não foi carne, nem sangue. Olhe para cá. Quem tu revelou? Diga bem forte: revelação. O que é revelação? Imagine isso aqui. A revelação não é uma toalhinha, tá? É só. Imagina aqui, ó. Um véu. Todos nós, aí onde vocês estão. Aqui está o véu. Todos nós que aí estamos, não sabemos o que tem aqui atrás. Queremos saber, mas não sabemos. E como é que faz para eu saber? Você não faz nada. Porque o único que tem acesso e autoridade para tirar o véu é quem está por detrás do véu. E esse que está por detrás do véu não depende da gente para nada. Nada. Se você o adora, ele é quem ele é. Se você não o adora, muda nada, ele ainda é quem ele é. Se você é santo, ele é santo. Se você peca, então, não muda nada. Se você o serve, ele é Deus. Se você, não quero mais servi-lo, então, quem perde é você, porque para ele, é isso mesmo, ele não depende da gente para nada. Aí ele está atrás do véu, e nós aí. Aí um dia ele fala assim: eu não dependo desse povo para nada, mas por amor eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou levantar a ponta do véu. Quando ele levanta a ponta do véu, sabe o que está acontecendo? Revelação. Revelação é levantar a ponta do véu. E quem não via, agora vê. Quem não conhecia, agora conhece. Quem não sabia, agora sabe. Quem era cego, agora enxerga.
E tem crente que não se alegra com isso. O que mais vai te alegrar? Deus se revelou a nós. Pastor Álvaro, com todo respeito, mas me permita dizer isso aqui, porque esses jovens precisam ouvir isso. Deus levantou a ponta do véu para vocês. Tá bom, pastor Elias, eu vou ser breve. Então por que eu sofro o que outras pessoas, até não crentes, não sofrem? Ah, que pergunta boa. Segundo aos Coríntios 4:4, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou o entendimento, não é dos homens, é dos incrédulos, para que não venha ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo, a imagem de Deus. Olha só, para você que está atento aqui, o Deus desse século incapacita os incrédulos de conhecer quem Cristo é. Verso 4, pula os 5 e os 6. Segundo aos Coríntios 4:7. Aí Paulo diz assim, temos, porém, volta o verso 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não têm a revelação. Verso 7. Temos, porém. Esse porém quer dizer o quê? Eles não têm, mas nós temos. Temos o que, Paulo? Este tesouro. Não é é este. Então não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um tesouro, mas ele não está falando dele. Este é referente ao verso 4. Eles não têm a revelação, mas nós. Então esse tesouro ali é o que? A revelação. E essa revelação está escondida onde? Em vaso, diga bem forte, de barro. Aí ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou encerrar aqui. Paulo está dizendo, eles não têm, mas nós temos, e o que temos está em vaso de barro. Por que Paulo escreve isso? Porque ele estava sendo questionado. Como é que Paulo pode ser de Deus se ele só sofre? Vive sem dinheiro, sem saúde, vive preso, perseguido, apedrejado. Alguém que sofre não pode ser de Deus. Aí ele escreve dizendo, o tesouro está escondido em vaso de barro. Por que ele escreve isso? Porque a igreja em Corinto entendia o que ele queria dizer. Era uma prática que se tinha na época. A pessoa tinha ouro, não precisava do ouro, derretia o ouro e escondia em vaso de barro, tapava, escondia no deserto. Passava o tempo, preciso do ouro, vai no deserto, pega o vaso. Só que o tempo passou, o ouro derretido endureceu pelo lado de dentro do vaso. Qual a única forma de tirar esse ouro? Quebrando o vaso. Paulo está dizendo, sabe por que eu sofro? Porque Deus escondeu dentro de mim um tesouro, e para tirar, Ele me quebra todo dia, para revelar o que Ele plantou dentro de mim. Já tem jovens entendendo a voz de Deus. Quem reconhece essa verdade, levante a mão e dê o melhor, glória a Deus. Nós vamos orar aqui, mas eu quero saber onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora. Onde está você? Pela internet, você pode interagir aí com aqueles que estão administrando a página da igreja. Mas aqui também, onde está a primeira pessoa
que deseja nesta noite confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você ser também um bem-aventurado. Onde está a primeira pessoa? Eu vou esperar você por 2 minutos apenas. Aí no telão, você que nos assiste pelo telão, se há alguém aí que deseja ter os seus pecados perdoados, saia daí onde você está. A porta será aberta para você, e você virá aqui receber a oração da igreja. Onde está a primeira pessoa? Eu vou aguardar. Você que se afastou dos caminhos do Senhor. Já tem uma pessoa pela internet. Se vale glória a Deus, dê glória a Deus. Onde está a segunda vida para Jesus? Eu sei que aqui há alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor agora. Onde está você? E eu estou sendo bem objetivo. Você precisa voltar para os caminhos do Senhor agora. Você ainda tem 1 minuto para sair do teu lugar, ter os seus pecados perdoados, ter o seu passado deletado, apagado, lançado nas profundezas do mar. Onde está você que reconhece que precisa de uma mudança de vida? Aqui está a primeira vida, uma jovem preciosa para Jesus. Faça festa, porque pelo menos no céu já está tendo festa. Na galeria, saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Eu conheço a voz do meu Deus. Há mais alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor agora. Há quem diga: o dia de amanhã não te pertence. Não é o dia de amanhã, é a vida que não te pertence. O salmista diz: no favor está a vida. Tem gente que diz assim: eu não gosto de dever favor para ninguém, então não deveria nem ter nascido, porque a gente já nasce de favor, a gente já nasce devendo. Onde está você que deseja entregar a vida que Deus te deu nas mãos dele, porque ele vai requerer esta vida? Onde está você? Mais uma pessoa aceitou o Senhor pela internet, mas eu vou insistir mais uma vez. Você precisa usar os mesmos pés que te levaram para longe de Deus, para trazê-lo de volta para os pés do Senhor. Eu te chamo a última vez. Onde está você? Onde está você? Se você, jovem, está perto de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, o Espírito de Deus está falando no meu espírito que há alguém aqui que precisa voltar para os caminhos do Senhor. É agora. Eu vou te dar 30 segundos, porque eu preciso encerrar a minha participação. Você ainda tem 20 segundos. Saia do teu lugar. Ah, mas eu não estou com vontade. Venha sem vontade mesmo. Ah, mas eu estou sem força. Venha sem força mesmo. Dê o primeiro passo, e o Senhor vai restaurar a sua vida. O Senhor vai restituir o que você perdeu. Onde está você?
a oportunidade está aberta. Eu acho que quem tem o direito de orar por esta vida e por aquelas que entregaram as suas vidas ao Senhor pela internet é quem hoje representa o pastor da igreja. Então, com muito respeito, se for possível, eu vou pedir ao pastor Álvaro para orar por esta vida e, representando a igreja, recebê-la com muita alegria, se for possível.